Olá, amigos. Sou Paulo Meneghelli, presidente da BIP, e criamos recentemente o Conselho de Panificação Industrial. Dentro da reunião de hoje, ouviremos Antônio Alberto Júnior, do jeito caseiro, com a experiência, com a metodologia, com gestão, com ensinamentos que servem para cada um de nós. Então, bom proveito, um grande abraço a todos. Também, né, vou agradecer. Eu acho que somos 15 aqui e era quem tinha que estar aqui hoje para a gente continuar a plantar essa semente, né, desse associativismo que eu acho tão importante, né, para o setor. Obviamente dizer que é uma honra, né? Eu vou contar uma história rápida aqui, porque agora que eu vi, né, o Emerson entrando, eu, quando saí da faculdade e olhei para o negócio da minha mãe, que era uma pequena loja, a gente tinha 4 funcionários e eu não esqueço, na época faturávamos aí algo em torno de R$ 100.000 por ano, né? Ou seja, 10, 15 mil reais por mês. E ousado que era, liguei na Márcia Rodrigues e, queria alguém e não dava para ser qualquer consultor, chama logo o sócio. E aí o povo de lá falou, não, mas espera aí, você não tem tamanho para isso não. Eu falei, não, eu não falo com qualquer um. E aí despenca lá de Belo Horizonte o Emerson, né, para olhar o negócio junto comigo nos primeiros dias de Jeito Caseiro, né, que é a empresa que eu estou à frente hoje, junto com o Fábio aí, junto com o Daniel, que é meu sócio. E o Emerson veio de Belo Horizonte, eu acho que ele deve ter olhado aquilo tudo e falou, meu Deus do céu, como é que eu vou ajudar esse camarada, né? Mas aquilo me marcou muito, né? 3 breves histórias. O João da Limiar fez a mesma coisa, eu liguei e saí, ele nunca me viu na vida, eu fui parar em Salvador e foi uma das belíssimas experiências que eu tive. Ele abriu a empresa, me passou contatos, me falou de equipamentos, me falou de mercado, né? E, assim, fez um tour comigo, nunca mais o vi. Na última feira na França, eu fiquei sabendo que ele estava lá, tentei contato, mas aquilo também me encantou, né? E aqui o Ângelo, através do Massa Fera, que é um dos vendedores dele, que eu cheguei lá para comprar um mini Kombi, que deve estar hoje, sei lá, algo em torno de 3, 4, 5 mil reais, e eu perguntando como é que parcelava, porque eu tinha um projeto e tal, né? E hoje, sei lá, graças a Deus, aí devemos estar beirando 400, 500 equipamentos da prática em casa. Mas foram coisas que foram me marcando, presidente, no setor de panificação, que eu falei, isso aqui é uma grande família, né? Quando o Emerson almoçou na minha casa, não sei se ele lembra disso, acredito que sim, né? Lembro sim, Júnior, lembro sim, claro. Lembro sim. Prazer aí. Ainda comi ainda uns biscoitinhos, uns petit fours que sua mãe fazia ainda. Eu lembro disso. Naquela época minha mãe estava no negócio ainda, e a gente falando desse sonho grande, mas o Emerson, o pessoal de Belo Horizonte, o pessoal da prática, João, o Ângelo me levou na Costa Rica para falar com o pessoal da Musmani, que foi vendida há pouco tempo para a Bimbo, e eu falei, esse negócio é legal, existe uma grande família nessa história da panificação, né? Eu acho que a farinha, esses relacionamentos, faz sentido para mim. Então, certamente, o Garcia, lá de Fortaleza, me abriu as portas também. Eu falei, isso é legal, isso é bacana, isso é bom. A gente pode conversar, a gente pode entrar e sair, a gente pode trocar ideia e a gente vai crescer junto, né? Pelas experiências iniciais que eu tive, eu falei, isso aqui a gente vai dar a mão e cada um cuidando da sua estratégia, nós vamos crescer junto. E, infelizmente, não é a realidade do nosso setor, da indústria de panificação industrial, né, hoje. A gente pouco consegue conversar, a gente pouco consegue se falar, todo mundo com muitos dedos, eu vou abrir, se ele entrar, vai saber. Pessoal, se a gente fizer aqui uma pergunta, né, e colocar uma lista aqui, quais são os equipamentos para panificação industrial que a gente tem no país? Nós vamos listar. Quais são os equipamentos que são importados? Nós vamos listar. Certamente aqui nós vamos trazer um ou outro que ninguém conhece, mas a maioria, os primeiros 10 nomes, todo mundo aqui vai ser igual.
Quais são as farinhas que dão para pão congelado, para pão de forma, para pão industrial? Nós vamos listar aqui 10, 8, nós vamos acertar iguais. Qual fermento que todo mundo usa? Nós vamos acertar igual. Então, não entra na minha cabeça qual o segredo industrial, qual que é o segredo operacional que eu detenho hoje, que eu não possa sentar na mesa com o Túlio, né, que está aqui do meu lado, nosso vizinho, que é meu concorrente no mercado, mas o que, né, eu lembro no começo, o Túlio, né, veio, Túlio, tem que buscar regime especial, tem que buscar isso, e já fui na fábrica dele aprender algumas coisas. Não tem nada nesse mercado que seja que tenha que ficar tão em segredo que vai me atrapalhar no mercado. Eu tenho a minha estratégia. O Túlio tem a dele, o João tem a dele, o outro tem a dele. Isso é uma questão interna, uma questão que é... E não adianta também, provavelmente, se eu contar a minha estratégia, se eu contar o meu plano de negócios, talvez o Túlio não vá concordar com ele, porque o estilo do Túlio é diferente. Então, eu acho que a gente confunde um pouco nesse mercado, talvez o convite ao associativismo pode, às vezes, soar para as pessoas que nos escutam como cooperativismo, né? Eu acho que, às vezes, as pessoas confundem que eu vou para a BIP agora, eu vou sentar numa mesa, eu vou bater papo, eu vou trocar ideia, eu vou ter que fazer negócio junto com ele. Não estão convidando ninguém para fazer negócio junto, né? Nós estamos simplesmente convidando pessoas do mesmo setor para que, diante de uma dor, diante de uma falta de representatividade num órgão ambiental, numa questão política, numa questão, né, mais complexa, numa questão de briga com algum lobby, com supermercado, enfim, qualquer que seja o tema importante para o setor, é lógico que a associação que nos representa tem uma força maior. Então, o convite que eu tento fazer para as pessoas que concorrem com a gente no mercado é para a gente assentar e falar do assunto que é comum. Compra de farinha é comum. Está todo mundo agora sofrendo. O CMV saiu de 39,40 para 45. A dor é minha, é do Emerson, é do João, é do Zé. A gente teve aumento de farinha, fermento, embalagem, plástico, papelão, óleo, manteiga, queijo, etc. E não estão repassando preço ao consumidor. Então, é uma dor que é comum. Todos nós montamos enxoval para as empresas de supermercado, quem trabalha com pão congelado. É uma dor comum, né? E aí o medo de que o Zé vai descobrir o que eu estou fazendo aqui dentro e aí eu vou perder minha vantagem competitiva, acaba não nos deixando competitivos frente ao mercado. Então, eu acho que o convite ao associativismo que me fazem, e eu vou contar um pouquinho dessa experiência no setor de laticínios, por não entenderem muito bem o conceito, fica-se com esse receio. A gente tem um bate-papo desse aqui extremamente enriquecedor, como foi o último, e dos 90 mil supermercadistas, dos 70 mil padarias, nós temos 15 pessoas querendo discutir isso, né? Então, me chama a atenção e eu queria começar por isso. O motivo pelo qual me encantou o nosso setor lá no começo, hoje me assusta de por que as pessoas têm tanto medo de sentar e conversar, né? É o primeiro apelo que eu acho que a gente tem que trazer em relação à associação, porque senão a gente não vai ser representado nas nossas dores, né? Se a gente for ler a história do cooperativismo, né, que é uma maneira de se associar, nasceu de uma dor, né? Alguns tecelões da Inglaterra se juntaram diante de uma dor e juntos criaram voz perante o mercado, né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer aqui. Existem dores comuns e a gente tem que assentar para falar dessas dores. Ninguém está me convidando aqui para abrir a estratégia e os números do meu negócio para que o Zé, o João, a Maria copiem, né? Eu não fui convidado para isso em momento algum. Eu fui convidado para que a gente fale das nossas dores. E diante da função da associação que nos representa, e eu escutei com música para o meu ouvido na última reunião, o presidente dizendo o seguinte: eu estou aqui para ajudar, mas se vocês não vierem pedir ajuda, como é que eu vou sair buscando em cada empresa uma maneira de como é que eu ajudo vocês? Tem jeito, né? Então, assim, eu começo dizendo que
essa associação me brilhou os olhos no começo. E hoje, a falta dela, ou a dificuldade de sentar numa mesa e discutir com o meu concorrente é o que me assusta nesse mercado, porque tem dores do nosso mercado que é impossível de eu correr atrás delas sozinho, né? Algumas dores do tipo, a gente poderia colocar várias aqui, mas do tipo né, acesso a crédito para compra de equipamento, já que a gente monta enxoval, quer dizer, isso é uma dor comum, né? A gente poder assentar e discutir questões tributárias, questões fiscais, NCM, é uma bagunça, a gente direto tem gente aqui, pô, mas seu NCM de pão de queijo está errado. Pô, mas peraí, eu fiz uma consulta na Receita, o José trabalha com NCM e tal, e, capa, por que a gente tem isso, né? Se a gente poderia ter uma consulta, a associação, ela faz e nacionalmente discute NCM de pão de queijo é o XPTO, né? Não vou lembrar o número de cor aqui. Então, eu acho que a função de assentarmos é de discutirmos as dores comuns. Se daí nós vamos comprar farinha junto, que é um passo além do associativismo, se a gente vai comprar embalagem junto, se a gente vai se organizar para fazer uma logística junto, é o amadurecimento do associativismo, que eu vejo também com muito bons olhos, né? Mas o primeiro convite é para discussão. E eu acho que, infelizmente, ele assusta, né? Como assim que eu vou para uma reunião abrir algumas informações sobre a minha empresa? Pô, nós vamos abrir o que é possível e o que é comum. Então, essa é a primeira reflexão que eu trago, né? E o meu agradecimento àqueles que me acolheram aí desde o começo, né? Que me fizeram brilhar os olhos por esse mercado. A pergunta principal que eu queria, né, trazer para o nosso bate-papo hoje, discutindo exatamente as dores comuns, aí falando do pão industrial, né? E eu vou fazer uma pergunta, e aqui, né, como a gente está online, é difícil escutar todo mundo, mas só para a gente refletir, então, né? Aonde que você, né, um de nós aqui, aonde que você compra pão diariamente? Qual que é o seu local de compra de pão diariamente? E a outra pergunta, por que você compra pão onde você compra pão? Né? Se é na padaria, se é no supermercado, diariamente você compra pão onde você, né, pensou aí agora, por quê que você compra pão nesse local? É uma reflexão. E a outra pergunta, qual que é o preço da unidade do pão que você compra todo dia? O preço da unidade qual que é? Das últimas 30 vezes que a gente fez essa pergunta aqui na empresa, tem 2 motivos que, desde a época que eu estudava cada cartilha do Master, né, na época que eu comecei o negócio, tem 2 motivos que certamente 99% das pessoas que estão aqui pensaram, né? Eu compro pão no local que é perto da minha casa, ou que é no caminho da volta da academia, ou tem comodidade, ou você compra pão no lugar que você tem um pão maravilhoso, não é? Provavelmente essa deva ser as 2 respostas que estão na cabeça de todo mundo. Eu compro pão na padaria do lado de casa, eu compro pão no supermercado do lado de casa, ou na padaria que fica do lado da academia que eu malho de manhã, ou eu saio, ando um pouquinho mais, o que hoje está mais difícil, eu sei, mas eu saio e ando 2, 3 quarteirões, porque o pão lá é maravilhoso, né? E provavelmente 99% das pessoas que estão aqui não vão saber exatamente o preço do pãozinho francês que ela compra de manhã cedo para levar para casa. Essas 3 perguntas, com as respostas que a gente tem recebido, em nenhuma delas, nem as pessoas que trabalham na nossa empresa e que têm um salário básico, lembram o preço do pão que elas pagam. Então, a pergunta que a gente tem feito no mercado de pão industrial é por que nós estamos ao custo de abaixar preço para supermercado, para padaria, fazendo pães de péssima qualidade, ou pelo menos longe da qualidade que a gente sabe que a gente tem potencial,
para brigar por um item que é preço que o consumidor final não está preocupado. Então, essa pergunta me vem sempre quando a gente fala de associativismo em pão embalado, em pão industrial, em pão congelado, por que o principal item de discussão nossa no mercado é um item que não está na cabeça do consumidor, que é preço. O consumidor compra pão hoje basicamente por dois motivos. Aliás, desde que o mundo é mundo. Ou porque está próximo, porque é bom. E a gente está abrindo mão dessas duas coisas, principalmente do que é bom, por causa de preço. Porque nós estamos sendo esmagados por um mercado que simplesmente não pensa no que nós estamos falando aqui e está brigando para comprar o pão mais barato do mercado. Né? E por causa de 10 centavos ele troca de fornecedor. Então, a pergunta é por que a gente está brigando? E aí, na última reunião, a gente falou uma frase, eu lembro ter falado dela com o Luiz Farias, que a gente talvez vai ser lembrado, nós de pão congelado principalmente, né? Pão embalado está pegando uma outra linha, mas nós de pão congelado vamos ser lembrados pelo consumidor estar pedindo indulgência, pelo consumidor estar pedindo coisa gostosa, pelo consumidor estar pedindo qualidade, e a gente vai ser lembrado por ter detonado esse mercado ao brigar sempre pelo pior preço, ou pelo preço mais baixo. Então, parece uma discussão simples, mas na última reunião foi extremamente produtiva, é o que nós juntos podemos fazer, não pelo nosso mercado, pela nossa empresa, mas o que nós juntos podemos fazer por todo um mercado, que eu lembro na época dos meus pais, que pão francês é um produto extremamente acessível, então democrático, está na mesa de todo mundo. Se o consumidor seu funcionário, não está preocupado se ele paga 70 ou 80 centavos num pão, porque qualquer salgado é R$5. Então, se ele está buscando qualidade, por que nós, indústria, estamos brigando por um ponto que o nosso consumidor não está preocupado? Né? Esse é um tema comum. Esse é um tema da associação. Nós falávamos, né, na última vez, como é que nós vamos, enquanto associação, enquanto associados, discutir estratégias para subir essa régua. Porque o risco que nós corremos, aí outra pergunta, quem tem filho menor de 20 anos aí, nos últimos 12 meses, quantas vezes o seu filho, menor do que 20 anos, menor do que 30 até, foi numa padaria comprar pão francês? Quantas vezes seu filho de 15, 16, 17 saiu da sua casa e foi até uma padaria comprar pão e voltar de manhã para comer? Eu tenho 3, né? Um menorzinho não sabe nem andar ainda, mas os outros 2 já têm idade para ir na rua. Certamente, eu diria com toda tranquilidade que certamente eles nunca foram à padaria comprar um pão francês. Até porque aqui em casa eles têm pão congelado maravilhoso no freezer, né? Então aqui em casa não serve de base. Mas eu vejo, né, por outras casas, por outras famílias, as crianças não vão mais à padaria comprar pão, né? Então, a outra pergunta que me vem é que futuro nós vamos ter, as padarias, as indústrias de pão congelado, principalmente, que é o meu negócio, né? Que futuro nós vamos ter se quando esse moleque vai num supermercado com a mãe dele e compra pão, esse pão é barato, mas é ruim. Então, quer dizer, eu ainda vou, porque as lembranças que eu tenho de pão são do meu pai rodando a cidade, né? Eu moro numa cidade pequena, mas ele andava bairros para poder comprar um pão, gente, que era um negócio maravilhoso, de comer rezando, né? Um pão nível em metro, né? Tá aí o Márcio, o Emerson, fizeram uma contribuição junto com a BIP, as associações, de trazer o pão referência de qualidade no Brasil há algum tempo, né? Alguns anos vocês trouxeram isso. E nós estamos rasgando essa cartilha por não assentar junto, por não estar nos conversando junto na associação e parando para pensar o que nós estamos fazendo com o nosso setor inteiro, o que nós estamos fazendo com o consumidor jovem, que quando vai no supermercado e compra pão barato, né? Inclusive ele tem a referência, já que ele compra barato e o barato não dá para ser o melhor,
ele vai começar a achar que pão industrial é ruim. E não é. Nós sabemos aqui, e temos um mestre aqui, né, não está aqui hoje, mas estava na última, que é o Luiz Farias, que, pô, inclusive fala, pô, pão fresco, pão, né, de qualidade é o pão congelado, porque é uma pausa no processo que você pode colocar o melhor produto ali dentro e, sem química nenhuma, parar o processo e finalizar ela em qualquer rincão do Brasil. Mas nós estamos discutindo pelo motivo errado. Essa é a minha dor maior hoje, sabe? A gente está discutindo o ponto errado. O nosso consumidor não pede, a gente sabe que o mercado não merece um pão ruim, é algo que chega na mesa de todo mundo. A menina que faz faxina na minha casa tinha que comprar por 80 centavos, 90 centavos que seja, R$ 1, em vez de pagar 5 num cigarrete, um pão que é saudável e que é maravilhoso, que é gostoso, que ela compra na mercearia da esquina da casa dela. Pô, uma das coisas mais baratas que ela compra, os 10 centavos para ela faziam a diferença entre ela comer um pão, uma borracha feito de qualquer jeito, porque estão me pressionando por preço, e ela poder pagar 10 centavos para talvez ser uma das pouquíssimas refeições dela que ela estaria comendo algo no mesmo nível de qualquer um de nós e qualquer um milionário do Brasil. É a oportunidade que o nosso consumidor tem de comer algo maravilhoso, né? De comer algo que ele tenha prazer de manhã cedo por isso. E eu acho que, pela falta de assentarmos juntos, estamos discutindo no mercado os motivos errados, né? Isso não me diminui em nada, muito pelo contrário, só me engrandece ao assentar com o maior número de concorrentes meus no mercado, né? Então, isso eu acho que é a beleza do assentar junto, do ter uma associação com pessoas extremamente competentes à frente dela, doido para nos ajudar, e a gente, sem poder, sem querer, cheio de receio, achando que eu sozinho em casa vou fazer melhor do que assentar com mais 30, 40, 50 industriais e falar de coisa boa, de fazer boas provocações e de discutir realmente coisas que vão nos agregar, gente. Falar de pão, aí nós vamos abrir aqui 200 assuntos. Essa é uma dor muito forte minha, mas a gente poderia abrir outros 200 assuntos que são comuns. Quer dizer, eu não saio daqui pior por ter escutado a opinião do Túlio, muito antes, pelo contrário. Eu saí daquela última reunião da BIP com a cabeça fervendo, liguei para o Fábio, não sei se no mesmo dia ou no outro, e falei, bicho, nós temos que... Eu tinha esquecido, vou confessar, presidente, eu tinha esquecido de brigar pela qualidade do pão aqui dentro e falar, eu não abro mão disso. Nós nascemos de qualidade. Quando o Emerson veio aqui e a gente tinha 4 funcionários, a gente fazia o melhor biscoito, né? É foda falar de biscoito, pão de queijo. Mineiro, então, todo mundo tem a melhor receita de pão de queijo, né? A gente achava que a nossa era mesmo, e achamos até hoje. Mas, quer dizer, pô, a gente acostumou a vender pão de queijo que não tem queijo. Quer dizer, a associação poderia falar o seguinte, olha, vamos juntar aqui esses 200 mil produtores de pão de queijo que tem hoje e dizer, para chamar pão de queijo, tem que ter isso, isso, e o resto você vai chamar do que você quiser, né? A gente fala muito, outra dor que a gente tem no mercado. Cerveja tem categorização, quer dizer, você tem cerveja Pilsen, cerveja IPA, cerveja APA, cerveja, né? E pão de queijo não tem, tudo é pão de queijo. Pão de queijo com 40% de queijo, pão de queijo. Pão de queijo sem queijo, pão de queijo. Pão de queijo feito no Rio de Janeiro, mineirinho. Pô, você está no Rio, você está em Minas. Pão de queijo. Então, está faltando a gente brigar pelo que a gente tem de mais essencial no nosso mercado de padaria, que é poder atender o João, o Zé, o cara que está varrendo a rua e o empresário que está andando de carro. Ou, né? O cara que está assistindo futebol na televisão, na padaria de manhã, e o patrão dele que está passando de terno para comer o pão na chapa com o pingado. Então, eu acho que se a gente não assentar junto, nós do pão industrial, para discutir aonde nós vamos levar esse setor nos próximos 5 ou 10 anos, nós vamos cair na vala comum. E aquela frase que eu falei com o Luiz Farias na última reunião, nós vamos ser lembrados por ter destruído todo um segmento alimentar no Brasil e ter nos reduzido a pão francês de qualidade inferior, porque a gente está atendendo preço que é o que o supermercado quer e não o que o cliente dele quer.
Então, né, para não me alongar muito, a gente abrir para algumas discussões, eu acho que essa é uma das dores. E discutir sobre ela só me engrandece enquanto empresário, não me diminui. Eu não estou aqui passando nenhuma... O Túlio fazer bem feito, o João, a Janaína, né? Não conheço algumas pessoas aqui, mas né? o Ângelo falar sobre pão de qualidade, o Darcy continuar vendendo esses produtos da Ilha, que são maravilhosos. Quer dizer, nós temos que parar de olhar para a pré-mistura e achar que é caro. É maravilhoso? Então, sabe, eu acho que a gente eu não quero ser no futuro lembrado por ter participado de um segmento que todo mundo busca sair da commodity e ir para a indulgência, né? Havaianas busca ir para um produto de alta qualidade, Hering busca, quer dizer, o mercado inteiro tenta colocar algum valor na commodity e nós estamos fazendo o contrário. Saindo de um mercado maravilhoso de produtos que, pô, eu cresci, vocês aqui todos provavelmente sim, comendo produtos de padaria maravilhosos, né? E ser lembrado por ter fábricas vendendo somente para supermercados, porque brigamos por preço, conseguimos até vender para o supermercado, mas destruímos toda uma categoria de alimento. Eu falava com o Márcio semana passada, sentado tomando almoçando com ele em Belo Horizonte, e ele falou: sabe por que algumas padarias de respeito não compram pão congelado? Porque vocês não têm qualidade. Vocês estão fazendo pão para vender para supermercado a preço baixo. E aí, nesses termos, vocês não conseguem fazer um pão que eu coma com qualidade. Então, é só uma das inúmeras provocações que eu teria, antes de finalizar aqui contando um pouco da experiência no laticínio, que a gente pode assentar, discutir sobre ela e mudar todo um cenário do pão industrial nacional, né? Através desse bate-papo, desse fórum específico para isso, e de uma associação que nos oferece, né? Isso é raro, nós não estamos correndo atrás. A associação nos oferece esse apoio e a gente, por interpretações errôneas, não estamos aproveitando desse apoio que a associação nos dá. Eu não quero fazer parte de ser lembrado de ter feito uma empresa que participou de uma destruição de toda uma cadeia alimentar que eram produtos de padaria de altíssima qualidade, congelados, industriais, e levamos isso para o mercado de commodity, preço e qualidade baixa, né? Então, é uma das minhas provocações. Eu me lembro, na época que a gente falava isso no setor de laticínios, né, que é outro setor. A minha família veio de pão e leite, e no outro setor que a gente atuou muito tempo, e aí fortemente na Associação Mineira, né, no Sindicato da Indústria de Laticínio de Minas, Sileng, que é um dos principais sindicatos dentro da FIENG hoje, tinha uma história que contava, né, uma historinha que fala o seguinte: tinha um padre do interior de Minas Gerais que morava numa cidade do lado de uma barragem, mais ou menos tipo Brumadinho. E aí viram lá uma fissura na barragem, todo mundo foi sair da cidade e foram avisar para o padre. Pô, padre, vai estourar a barragem, vamos embora, entra no carro. Ele falou: não, você está doido? Eu cuidei dessa igreja aqui 40 anos e Deus vai me ajudar e aqui não vai chegar nada não, vocês podem deixar. Falei: então tá bom, vamos embora. A barragem estourou, a água subiu, a turma já estava de barco, porque não dava para andar de carro mais. Defesa Civil bateu na porta do padre. O padre, estourou a barragem, agora não é notícia mais não, agora é real. Falei assim: meu filho, eu cuidei dessa igreja há 40 anos, eu ralo todos os dias, eu acordo de manhã, eu sou sobrinho do padre que fundou a igreja, Deus vai me ajudar, eu não vou embora dessa igreja. Fica tranquilo que ele vai me ajudar, né? Cara, a água subiu, o padre foi para a torre, agarrou na cruz, aí mandaram um helicóptero buscar o padre do corpo de bombeiro. Padre, ferrou, não tem mais jeito, entra no helicóptero, jogaram a corda, ele falou: meus filhos, Deus vai me ajudar, eu acordo cedo, rezo todo dia. E aí o cara falou: bicho, então vamos embora. Obviamente, a água subiu, o padre morreu afogado, chegou no céu puto da vida, bravo pra caramba, e queria falar com Jesus, como era um cara bacana. Jesus foi atender ele, falou: o que foi, padre? Pô, eu cuidei daquilo, eu ralei de sol a sol, domingo a domingo, e eu fazia as missas, e você me deixa acontecer aquilo? Ele falou: padre, vou te falar um negócio. Eu funciono via sinais. Eu mandei uma Hilux te buscar,
eu mandei uma lancha te buscar. Aí, por fim, eu gosto tanto de você que eu mandei um helicóptero te buscar. A hora que você falou que não ia entrar no helicóptero, eu falei, morre então, ô desgraçado. E aí, meu amigo, você não tem jeito. A gente sempre fala isso pelo seguinte: quais são os sinais que o nosso mercado está nos dando que a gente não está vendo? Né? E, para mim, um dos maiores sinais é o nosso público não quer aquilo que a gente tem vendido hoje. Isso, para mim, é um alerta vermelho, né? Que a gente realmente tem que pensar nele. É um alerta de todo tamanho de que o mercado quer qualidade, o mercado quer indulgência. E nós estamos caindo na vala comum de discutir preço. Daqui a pouco, comprar pão do Zé, do João ou do Ciclano vai ser tudo a mesma coisa, com a mesma farinha, com o mesmo equipamento, com a mesma tecnologia. Não vai ninguém fazer diferença nenhuma mais no mercado. Então, eu acho que tem inúmeros assuntos que a associação pode nos ajudar. Nós temos inúmeros assuntos que são comuns, que a gente pode pôr na mesa, sem abrir em momento algum a estratégia do meu negócio, sem abrir em momento algum um diferencial competitivo, sem abrir em momento nenhum alguma coisa que tenha que ser mantida em segredo. Nós temos muito assunto para discutir no âmbito do associativismo que a gente realmente pode e deve discutir amplamente, escutar, ouvir e falar, sem a gente abrir nenhuma estratégia que comprometa o meu mercado. Né? Lembrando que o associativismo, né, tem essa finalidade aí na íntegra, né, de promover uma comunidade. Né? Algumas pessoas que têm assuntos em comum se ajuntam no associativismo, fazendo com que ela saia, então, do eu estou lá, eu acordo todo Júnior, mas eu ralo, eu vou para a fábrica todo dia, eu trabalho de domingo a domingo, sim, mas nós temos assuntos que sozinhos a gente não tem voz. Nós precisamos da associação para dar voz para as nossas dores, né? Para nos levar a discutir com pessoas que sozinhos nós não chegamos. Então, nós precisamos de expressão política, nós precisamos de expressão social, nós precisamos de expressão econômica. Imagina eu levantando a bandeira de que agora pão no Brasil tem que ter qualidade. Vamos taxar de louco, você vai sair do mercado, você não vai vender para ninguém, porque todo mundo está preocupado com o preço, e talvez mesmo eu morra na praia. Agora, imagina a Associação Brasileira nos lembrando que o pão é o nosso momento de indulgência totalmente eclético, que atende gregos e troianos, que por causa de 10 centavos eu deveria estar comendo um pão maravilhoso todo dia. É outra voz, é outra força, é outra energia. Né? Então, acho que nós temos muito assunto, presidente, para conversar, que são comuns, são dores, não só dores, mas expectativas, futuro, o que a gente está vendo do setor, né? Participações em feiras, quantos assuntos temos para falar nesse fórum que não tem nada a ver com a estratégia do meu negócio, que eu não posso abrir realmente para o fulano, para o ciclano. Né? Então, isso no setor de laticínios foi assim fantástico. O setor saiu com caixa altíssimo, com ações maravilhosas. Os encontros eram pagos com muito prazer pelos associados, porque eles viam o benefício da luta pelo setor. Teve uma redução fiscal, né, a nível Estado gigante. Então, todos foram beneficiados. E eu acho que é o que a gente está fazendo aqui hoje. É uma sementinha com 15, com 10, na próxima tomara que tenha 20, e aí uma hora o setor vai ser beneficiado. Né? E eu, particularmente, tenho certeza que esse grupo seleto que está aqui, eu não estou fazendo pelo jeito caseiro. Eu estou fazendo por um setor. Eu estou fazendo por uma categoria de alimentos no país. Então, se eu vou ser lembrado, não vou ser lembrado, né? Pouco importa. E quem não veio também vai ser beneficiado, e que bom. Né? E aí eu encerro com o tema que vocês me pediram para falar hoje, que tem tudo a ver com tudo que eu trouxe até agora, que é a gestão íntegra rumo ao sucesso. Então, eu acho que quem anda na linha, né? Tinha uma frase do meu pai que ele sempre falou, né? A sua empresa tem que estar pronta para ser vendida 24 horas por dia. Falei, pô, pai, você quer que eu monte um negócio para vender? Ele falou assim, não, meu filho, mas se chegar um banco para comprar seu negócio, ele tem que estar pronto para ser vendido. No sentido de ande na linha, com questões íntegras, pague seus impostos, funcionário em dia, né? Porque andando assim,
para mim, eu não tenho medo nenhum de assentar na mesa com ninguém para a gente discutir ações, melhorias, dores, questões, né? E eu acho que no nosso setor hoje não tem muito espaço mais para o amadorismo. A gente está vendo, principalmente agora na pandemia, empresas passando dificuldades incríveis, né? Do nosso setor de panificação congelada, pessoas que vinham num ritmo empolgado de investimento, compra de máquina, retiradas altas para o próprio bolso e tudo mais, e quando a gente sai de um EBITDA de 18 e vai para 8, vai para 5, o mercado simplesmente muda drasticamente, né? Drasticamente. Estar preparado para as crises, né? É o que eu falo na empresa direto, o Fábio está aí que não me deixa mentir. Eu falo, cara, em vez da gente chegar, né? Eu falei que uma hora eu vou escrever um livro sobre isso. A gente tem que começar a criar as crises no nosso negócio, crises fictícias, né? Porque nas crises a gente se mexe. Então, em vez de eu me mexer na crise real, a gente geralmente cria uma crise na empresa do tipo: e se o nosso principal cliente ligar amanhã e falar que não vai comprar mais? Eu faço esse exercício direto com o meu sócio. Cara, e se o fulano, se a MPM falar que agora, Brasil afora, ela não compra da gente mais? Pô, tá doido, a gente tinha que fazer isso, tinha que fazer. Por que a gente não faz, então, antes da crise, pô? Por que a gente tem que esperar a crise acontecer, né? Então, eu acho que não tem espaço para amadorismo e nunca teve um momento tão, não é nem propício, eu diria, mais do que propício, necessário da gente se juntar para falar sobre o futuro do nosso mercado. Eu acho que pode ser que a gente não esteja vendo ainda. Hoje eu passei a tarde falando sobre o futuro da moradia, né? O outro negócio que a gente tem aqui no ramo imobiliário. Nós estamos falando sobre o futuro da moradia, já discutindo que o Airbnb rapidamente vai passar por um processo de olhar de novo para esse negócio, porque as pessoas, quando vão, elas não se sentem em casa, né? E o brasileiro, o latino, ele tem essa vontade de ter algo que é pertencente a ele. Então, quer dizer, nós estamos discutindo o futuro do Airbnb no mercado imobiliário. E no de panificação, nós estamos ainda discutindo como é que eu faço pão francês e a que preço que eu vendo mais barato que o supermercado. Então, nós estamos discutindo algo, para mim, do século passado, né? E não tem outro fórum melhor senão uma associação com valores como nós temos, com essa essência que eu falava no começo. A associação ainda é feita de calor, né? De brincadeira, de gozação, no bom sentido de ser uma família. Eu me senti em casa na última reunião, me sinto hoje de novo. De estar num lugar onde a gente fala de gente para gente, né? Onde a gente olha olho no olho. É um mercado gigantesco, mas que a gente ainda chama pelo nome, que a gente ainda brinca que o Ângelo anda com a farinha na cabeça, não só no sangue, mas na cabeça também. Pô, isso é maravilhoso. E eu acho que a gente não deveria baixar mais essa bandeira aqui de nós necessitamos discutir o futuro da alimentação / padaria no Brasil, né? Eu acho que é o fórum correto, é o momento correto. Alguns vão chegar pela dor, infelizmente, está doendo agora no pós-crise. Paciência, que bom que chegaram. Mas eu acho que nós, 15 que estamos aqui, temos pelo menos a obrigação de, na próxima, trazer mais um, mais dois, e em algum momento a gente conseguir, via associação, virar essa chave, pensar o futuro da panificação, porque me encanta saber que eu posso alimentar o cara que está limpando a rua e o empresário, seja ele o dinheiro que tenha, com o meu produto. Mas me pira pensar que eu vou ter que baixar a qualidade só porque o mercado, não o mercado consumidor, que é o pior, né? O mercado intermediário está me exigindo que eu faça isso. Eu acho que a minha provocação que eu queria deixar hoje, presidente, obviamente agradecer imensamente, mas deixar uma provocação aqui que nós não temos tempo, os sinais já não estão vindo de carro mais não, já estão mandando helicóptero e pode ser que demore um tempo, mas esse jogo vai virar, o mercado vai mudar, a molecada de 15 anos, se a gente não mudar e começar a mostrar para eles que tem qualidade, eles não vão comprar pão no futuro e nós vamos ter que repensar essa história. Então, que seja agora, antes que a crise aconteça de verdade, antes que o meu filho seja o consumidor do futuro e não queira mais ir numa padaria,
eu acho que nós temos que discutir isso hoje, né? Então, não sei se você falou que se a gravação não ficasse boa, você vai transmitir, não sei se você vai ou não, mas pelo menos falei de coração e do que eu acredito, né? Obrigado pelo convite e fico aqui aberto para discussões, porque eu preciso escutar também de vocês. Um abraço.